Amados irmãos e irmãs, bom dia. Seguindo aí a nossa caminhada com a igreja, chegamos hoje à segunda-feira dessa 33ª semana do Tempo Comum, semana marcada ainda pela verdade da necessidade de estarmos atentos e vigilantes, pois não sabemos o dia e a hora do nosso encontro com o Senhor. Essa semana, estar atento e vigilante implica em viver uma vida multiplicando os talentos que Deus confiou a cada um de nós de acordo com as nossas capacidades. Cantemos. Nós somos responsáveis por dons que recebemos. Se Deus em nós confia, negar-lhe não podemos. Se Deus em nós confia, negar-lhe não podemos. Coitado de quem se omitiu, com receio de tudo perder. Até o que tinha o Senhor tirou, a confiança não quis merecer. A todo aquele que assumir e cumprir com amor sua missão, a vida que tem se transformará em serviço de Deus para o irmão. Nós somos responsáveis por dons que recebemos. Se Deus em nós confia, negar-lhe não podemos. Se Deus em nós confia, negar-lhe não podemos. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Queridos irmãos e irmãs, com alegria seguimos aí a nossa caminhada com a igreja, vivendo hoje a celebração dessa segunda-feira, 33ª semana do Tempo Comum, que na esteira da 32ª
nós meditamos a palavra, entendendo ser a palavra um alerta, uma chamada de atenção para a necessidade de pensarmos essa vida como dom que Deus nos concedeu e que assim como Ele nos concedeu, daqui a pouco Ele chamará essa vida de volta. E que nesse encontro com Ele, precisaremos estar de tal forma preparados a partir de uma vida vivida em adequação à sua vontade, que tenhamos o que apresentar diante dele, né? As lâmpadas cheias de óleo para o momento que o noivo chega da semana passada, e essa semana com o trabalho realizado a partir dos talentos que ele nos concedeu, de acordo com a nossa capacidade. Não estamos na vida a passeio e nem podemos passar a brancas nuvens esse tempo que vivemos aqui. Deus que nos deu esse dom da vida pensou uma missão para nós. E para essa missão ele calçou a gente das condições necessárias para cada um. Como aquele patrão que viajou para o estrangeiro e entregou 5 talentos, 2, 1, de acordo com a capacidade. Importante que nós saibamos que esse patrão que foi, que viajou, vai voltar. E quando voltar, ele vai se reunir conosco para saber o que a gente fez. A gente trabalhou, se a gente se esforçou, se a gente se dedicou. E a verdade é que se a gente se esforça e faz a nossa parte, a parte dele vem sempre complementando. E no final teremos o que apresentar. Me deu 5, tem mais 5. Me deu 2, tem mais 2. E não importa quanto a gente apresenta. O que Deus tem para um, tem para todos. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, eu te dou muito, vem participar da minha alegria. Disse para aquele que multiplicou, ganhou mais 5, aquele que multiplicou e ganhou mais 2. O problema do último foi não ter entendido, né? Que aquele talento não era para ser enterrado. Mas ele tinha uma ideia errada daquele patrão. Achava que ele era severo, colhia onde não plantava, ceifava onde não semeava, enterrou o talento. Enterrar o talento é um descalabro, um despropósito. Porque Deus não dá nada para nós. Dá para nós sermos para os outros. Entendeu? O privilégio de receber alguma coisa de Deus deve nos levar a um compromisso para colocar a serviço aquilo que Ele nos deu na nossa relação com os outros. Servo mau e preguiçoso. Sabias que eu era severo, que colhia onde não plantava, ceifava onde não semeava? Deveria pelo menos ter colocado no banco, né? Eu poderia ter feito isso, mas eu confiei em você. E você não foi digno da minha confiança. Essa é a verdade. Eu tenho que ter muito cuidado com isso, né? Isso não é para ameaçar, é para alertar. A gente se pergunta a cada dia, a gente está correspondendo à confiança que Deus colocou em nós, né? Homens e mulheres limitados, pecadores, influenciados pelo mundo, Deus confia em nós. E o que a gente está fazendo com essa confiança? A gente está colocando a serviço dele tudo que ele nos deu para cumprir a sua vontade? A gente está sendo a mulher diligente do livro dos Provérbios, né? Que não para, que teme o Senhor, e o temor do Senhor a leva a 1000 coisas. Cuida da casa, cuida dos filhos, cuida dos pobres, trabalha com as próprias mãos, tece, faz, acontece. Não fica parado. O crente não pode ficar parado. O crente parado não dá, né, gente? A missão movimenta. E o crente é o homem da missão, a mulher da missão, que vai, não para. Assim como Jesus não parou. É assim que a gente fica atento e preparado para que, como diz São Paulo aos Tessalonicenses, esse dia não pegue a gente desprevenido. Somos homens da luz, do dia, não da noite nem das trevas, para a gente ficar aí com a cara para cima dormindo no quarto escuro. Não. A noite já vai adiantado, o dia está despontando. Cuidado, acorda. É nessa toada que a gente está indo, né? E hoje a gente chega na segunda-feira. Começamos hoje, nessa penúltima semana, a ver o livro dos Macabeus, o primeiro livro dos Macabeus, nessa saga dessa família, que ali por volta dos anos 170, 160 a.C., diante da perseguição grega que se acirrou, né? O domínio grego começa ali, né, historicamente, com Alexandre Magno, nos anos 331, mais ou menos, mas nos anos 167 para frente, né, isso se acirrou porque
um governante poderoso chamado Antíoco IV Epífanes, foi terrivelmente opressor para com o povo de Deus. Diferentemente das outras dominações, essa dominação específica não acontecia somente cobrando do povo dominado impostos pesados, pagamentos pesados, mas Antíoco Epífanes quis destruir a cultura judaica e minar a cultura judaica através daquilo que ela tinha de mais importante, que é a sua religiosidade, a sua relação com Deus. E para isso impôs o estilo de vida grego, pagão, como verdade para todo mundo. Não poderia haver, dentro daquele império, nenhuma outra cultura que não fosse a helênica, pagã. E aí deu ruim, né? Antíoco Epífanes recebeu apoio de muitos judeus, membros da própria comunidade que aderiram, que não viviam mais a vontade de Deus, a palavra de Deus e a lei de Deus deixaram de ser interessantes, né? Geralmente eram judeus mais ricos, ricos comerciantes, que precisavam expandir seus negócios e a lei de Deus meio que freava, né? Impedia determinadas práticas, enganação, roubos, exploração. E no mundo grego tudo isso era permitido. Então, membros da própria comunidade foram ter com Antíoco Epífanes e se colocaram à disposição e começaram a transformar Jerusalém numa cidade grega, pagã. Construíram um ginásio, né, que era um sinal existente em todas as cidades gregas. O templo de Jerusalém foi profanado com a imagem do deus Júpiter colocado no altar principal. Abominação. E muita gente achava isso correto. Para que todos aceitassem, Antíoco Epífanes mandou um decreto, né, uma lei, que todos deveriam agora assumir essa cultura helênica como própria. Foi exigido o abandono daquilo que caracterizava o povo judeu, o rigor da lei, o sábado, a circuncisão, tudo isso não existe mais. E um grupo pequeno de fiéis vai resistir isso tudo. Liderados por essa família dos Macabeus, esse grupo de fiéis vai impor resistência. Mostrando para nós como que é difícil. No passado foi, continua sendo, será até o fim. Né? Quando celebrávamos Todos os Santos, no primeiro domingo de novembro, a primeira leitura do Apocalipse falou que é preciso vencer a tribulação, lavar e alvejar a veste no sangue do Cordeiro. É uma luta. E os macabeus, a partir de agora, vão ser nossos modelos, nossos exemplos de quem não se curva diante de um mundo que se impõe numa oposição a Deus. O crente tem de resistir. E ele resiste se ele tiver a força de Deus agindo com ele. Se ele acreditar que Deus o dotou, na linguagem de ontem, de talentos. Para a gente poder cumprir a nossa missão. Então, hoje começamos, né, o capítulo 1, versículos 10 a 15, depois 41 a 43, depois 54 a 57, depois 62 a 64. Uma leitura longa do capítulo 1 do primeiro livro dos Macabeus, onde essa saga começa a ser contada para nós. Esse domínio grego que se acirra e a cultura grega que se impõe, tentando minar a fidelidade do povo a Javé. Muita gente aceita porque é conveniente, mas há sempre um grupo que resiste. E é com esses que resistem que Deus conta. E aí esse grupo que resiste é o nosso modelo. A família dos Macabeus será colocada como modelo para nós nessa reta final do ano, para a gente poder se perguntar se essa resistência própria deles, na nossa vida cotidiana, vem acontecendo. A gente resiste? Ou a gente se curva diante das investidas do mundo? Então diz o texto de hoje, um texto forte, né? Que mostra bem a crueldade dessa imposição grega sobre a comunidade judaica, sobre o povo de Deus. Naqueles dias brotou uma raiz iníqua, olha aí, uma raiz ruim. Quem foi? Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco. Estiveram em Roma como refém e subiu ao trono no ano 137 da era dos gregos. 167 anos mais ou menos antes de Cristo.
Naqueles dias, olha aí, apareceram em Israel pessoas ímpias que seduziram a muitos dizendo: vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas, pois desde que nos isolamos delas, muitas desgraças nos aconteceram. Olha aí, pessoas da própria comunidade que estão achando que a comunidade precisa se misturar, precisa viver igual a todo mundo, que esse isolamento está atrapalhando seus negócios. A gente precisa ter contato com as nações vizinhas e a gente precisa se tornar igual. Não. São Paulo vai dizer mais tarde: estamos, mas não somos do mundo, somos cidadãos do céu. E o nosso desafio é deixar o rastro de céu nesse mundo que está um inferno. É disso que se trata. Então, essas palavras agradaram a alguns do povo. Essas palavras agradaram, e alguns do povo entusiasmaram-se e foram procurar o rei, que os autorizou a seguir costumes pagãos. Olha aí. Não precisa mais viver como judeu, pode viver os nossos costumes. Edificaram em Jerusalém um ginásio, símbolo da cultura grega e das cidades gregas, de acordo com as normas dos gentios. Olha aí. Aboliram o uso da circuncisão e renunciaram à aliança sagrada. Associaram-se com os pagãos e venderam-se para fazer o mal. Olha aí. Qualquer semelhança será mera coincidência com os dias de hoje. Então o rei Antíoco publicou um decreto para todo o reino, ordenando que todos formassem um só povo, obrigando cada um a abandonar seus costumes particulares. Todos agora devem viver como os gregos. Todos os pagãos acataram a ordem do rei. Inclusive muitos israelitas adotaram sua religião, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. Olha aí, quem dá mais leva, né? No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir sobre o altar dos sacrifícios a abominação da desolação. Olha aí. Dentro do templo de Jerusalém, no altar do sacrifício, colocou a imagem de Júpiter, o deus pagão. E pelas cidades circunvizinhas de Judá construíram altares. Queimavam incenso junto às portas das casas e nas ruas. Os livros da lei que lhes caíam nas mãos eram atirados ao fogo, depois de rasgados. Em virtude do decreto real, era condenado à morte todo aquele em cuja casa fosse encontrado um livro da aliança, assim como qualquer pessoa que continuasse a observar a lei. E muita gente, por medo, aderiu. Lembra o último servo ontem? Tive medo. O medo leva a gente para longe de Deus. Mas muitos israelitas resistiram e decidiram firmemente não comer alimentos impuros, preferiram a morte a contaminar-se com aqueles alimentos. E não querendo violar a aliança sagrada, esses foram trucidados. Uma cólera terrível se abateu sobre Israel. E aí, alguns poucos, liderados pela família dos Macabeus, vai começar a resistência a toda essa imposição de Antíoco IV. Então vemos aqui como que as armas do mundo, do poder do mundo, é sempre a mesma, são sempre as mesmas. A imposição, o não respeito, a força, para fazer com que aqueles que estão no caminho do Senhor se desviem. A pergunta é: cremos que a força de Deus é maior? Se cremos, resistimos. Agora, se acharmos que a força do mundo não há como combater, nos entregamos. O desafio do crente é não se entregar. Respondendo essa leitura, o Salmo 118, o salmo que fala da lei, né? E da necessidade de sermos fiéis à lei, coisa que, na primeira leitura, por volta dos anos 167 a.C., o povo, na sua maioria, começou a não viver. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Apodera-se de mim a indignação, vendo que os ímpios abandonam vossa lei. Olha, que sintonia perfeita com a primeira leitura. O Salmo sempre está em sintonia com a primeira leitura. É a resposta à primeira leitura. Mesmo que os ímpios me amarrem com seus laços, nem assim hei de esquecer a vossa lei. Os macabeus viverão isso. Libertai-me da opressão e da calúnia, para que eu possa observar vossos preceitos. Olha aí. Meus opressores se aproximam com maldade. Como estão longe, ó Senhor, de vossa lei. Como estão longe de salvar os pecadores, pois não procuram, ó Senhor, vossa vontade. Olha aí. Quando vejo os renegados, sinto nojo, porque foram infiéis à vossa lei. Dura, né? Dura aqui esse versículo. Capítulo 1 do primeiro livro dos Macabeus.
Salmo 118, né? Os versículos propostos preparam para o evangelho de hoje. Lucas 18, 35 a 43, a cura do cego, né? Jesus, que está chegando na cidade de Jericó, é abordado por um cego, que está ali em nome da lei, pervertido, excluído da convivência, que tinha que ficar à beira do caminho pedindo esmolas, que era retrucado por aqueles que se achavam muito bons, os próprios seguidores de Jesus, né? Na versão de Mateus, vou mandar ele calar a boca. Aqui também. Que direito o cego tem de se aproximar de Jesus? Se a lei pervertida dos homens havia decretado que ele era um maldito. E Jesus vai atender ao seu pedido, vai ver a fé que ele tem, vai sentir a fé que ele tem pela insistência, pela perseverança em não se curvar diante do mundo que oprime, que manda ele calar a boca. Jesus vai perceber que ele crê. E quando se crê, tudo é possível àquele que crê. Tudo posso naquele que me dá força. Se Deus é por mim, quem será contra mim? A gente vence. Os macabeus vencem, né? O cego vence e nós venceremos. Então diz São Lucas hoje, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Ah, então ele não perdeu tempo. O cego era cego, não era surdo. Já estamos no capítulo 18 de Lucas, reta final, a fama de Jesus já se espalhou. O cego já ouviu dizer, talvez, que Jesus estava apresentando um Deus bem diferente, contrário ao das autoridades que o haviam relegado ali naquela condição de pedinte, de esmolante, né? De pessoa que pede esmola. E ele grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, desde quando o cego pode se manifestar. O cego tem que ficar à beira do caminho, pedindo baixinho esmola. O cego não conta. E quando eu acho que o outro não conta, eu tô fora. Não estou multiplicando talento, não. Todos contam. Ninguém fica de fora. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? E o cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. E Jesus disse: Enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. O cego não falou que acreditava em Jesus. Eu sempre me chama a atenção nesses episódios de cura. Jesus que fala, vá que a tua fé te salvou. Mas geralmente quem recebe a cura não falou que acreditava. Como que Jesus percebeu? Jesus percebeu por aquilo que ele fez. A fé se revela naquilo que se faz. Não basta só falar que tem. Se aquilo que se faz não revela, não tem. Quando se faz, não precisa nem falar. Você está entendendo? É fazer. Receber o talento, vai multiplicar, vai fazer. Não é enterrar talento, né? Depois dizer que fez. Se eu tentar uma negociação na última hora, não dá. O cego não falou que acreditava em Jesus, mas Jesus percebeu, porque ele gritou. A multidão mandou ele calar, ele gritou mais alto. Ele não se curvou. Ele não se deixou abater. Ele sabia que socialmente naquela sociedade ele era inferior, mas ele, em nome da fé, se sentiu superior. Gritou mais alto que a multidão. É disso que se trata. O mundo está dizendo que a gente não é nada. Problema do mundo. O que interessa é que na minha relação com Deus eu percebo que sou tudo. E tudo que eu preciso para ser, Ele me deu. Tudo que eu precisava para fazer a sua vontade, Ele me deu condições. E se eu tenho plena consciência disso, eu enfrento, eu faço, né? Enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. A partir da fé manifestada concretamente na insistência do cego e a resposta que Jesus dá, aquele cego se tornou um instrumento. E aquele povo passou, né, a dar louvores a Deus.
que de fato estava visitando o seu povo e transformando, né? Fazendo acontecer aquilo que no capítulo 4 de São Lucas, Jesus falou que faria, anunciar o ano da graça do Senhor, aonde a desgraça deixaria de acontecer, restituindo a vista aos cegos, como profetizou Isaías no capítulo 61 e 62. É disso que se trata. Então, vivendo essa segunda-feira da 33ª semana comum, vamos pedir a Deus que Ele nos ajude. Nos ajude a viver a nossa vida em sintonia com a sua vontade. Nos ajude a estar atentos à sua palavra e a fazer da sua palavra aquilo que norteia a nossa vida, que orienta a nossa vida, que aponta os nossos caminhos. Que Deus nos ajude, assim seja. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Que poderei temer? Deus, minha proteção. Que poderei temer? Deus, minha proteção. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. O que é que eu vou temer? Deus é minha proteção. Ele guarda minha vida, eu não vou ter medo não. Ele guarda minha vida, eu não vou ter medo não. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Que poderei temer? Deus, minha proteção. Que poderei temer? Deus, minha proteção. Quando os maus vêm avançando, procurando me acuar, desejando ver meu fim, querendo me matar, inimigos opressores é que vão se liquidar. Inimigos e opressores é que vão se liquidar. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Que poderei temer? Deus, minha proteção. Que poderei temer? Deus, minha proteção. Sei que eu hei de ver um dia a bondade do Senhor lá na terra dos viventes, viverei no seu amor. Espere em Deus, cria coragem, espere em Deus que é teu Senhor. Espere em Deus, cria coragem, espere em Deus que é teu Senhor. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Que poderei temer? Deus, minha proteção. Que poderei temer? Deus, minha proteção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Senhor Deus, enriquecei vossos filhos e filhas com os tesouros da vossa misericórdia e concedei-lhes paz e segurança, para que, exultando em ação de graças, com alegria vos louvem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificar o Senhor com as vossas vidas. Fiquem em paz, depois em paz saiam para o cumprimento da missão que no dia de hoje Deus pensou para cada um. Assim seja. É isso aí, um excelente dia para todos, que Deus abençoe cada um e até amanhã, se Deus quiser.